Olá, seja muito bem-vindo ao nosso encontro do programa Terra, Meu Amor, esse espaço de partilha, de encontro sobre a Terra, sobre esse nosso espaço de viver, nossa identidade terrena, sempre com um desejo de trazermos pessoas aqui para partilhar como nós podemos expandir nossos conhecimentos e os nossos laços para enraizarmos uma cultura de paz entre todos nós. Hoje eu trouxe uma pessoa muito especial que está bem longe daqui de onde eu estou. Mas antes de eu apresentar ela a vocês, eu vou trazer o nosso poema. E hoje eu trouxe o poema de uma poetisa mexicana que nasceu em 1918 no México. Chama-se Aurora Orozco, Aurora Estrada Orozco. E esse poema se chama Herência. E diz assim: eu abençoo e venero o sangue que eu tenho, a herança que eu porto, a fé que eu professo. Em milhares de anos, a vida me dá um baú de dons e a carga genética. Por isso, hoje, eu me visto gala e festa. E eu danço uma dança com mães e avós. E com tanto orgulho, tatuado, eu carrego o que antes foi hora de fazer um equilíbrio em mim, deixando voar o que não é mais meu. Rezando orações, eu liberto o meu ser. O que dói e pesa, eu reconheço e solto. O que bem me calça é o que fica. Obrigada, minha mãe e amadas avós. Elas espalharam minha vida com luzes e estrelas. Eu escolhi esse poema por conta dessa nossa entrevistada de hoje, que é minha amiga Márcia Valarezo. Seja bem-vinda, Márcia. É uma alegria ter você aqui. A Márcia, ela nesse momento está no Equador, né? Ela vem para compartilhar conosco os saberes desses nossos ancestrais de Abya-Yala, a terra do florescimento, essa nossa América Latina de saberes ancestrais, dessas abuelas, dessas madres, né, da nossa própria Pachamama. Então, Márcia, é uma alegria ter você aqui com a gente, querida. Muito obrigada, Regina. É uma alegria imensa no meu coração de fazer esse programa no Dia da Paz. Para mim é maravilhoso. Bom, eu estou em Quito, a capital do Equador, na metade do mundo. A diferença de Brasília, estou a 2.850 metros de altura, uma altura média, porque estou morando junto a um vulcão ativo, o Pichincha. Então, a mídia tem a ver com que há muitas outras pessoas que estão morando acima da minha altura até sobre os 3.000 metros nessa cidade. Isso. Que lindo, querida. Então, assim, agora as pessoas já conseguem imaginar onde você está, e aí eu vou trazer um pouco do seu currículo. Então, Márcia Valareza Loaiza, ela nasceu em Cuenca, no Equador. Ela fez a formação holística de base na Unipaz, em Brasília. Foi ali que nós nos conhecemos. E ela escreveu um livro, Ecologia na Prática. E ela traduziu, ela é tradutora também, trabalha com turismo, na Guia Nacional de Turismo, e ela tem uma escrita sobre uma proposta ecoturística no Equador, né? E ela também traduziu o primeiro livro da Vera Kon, né? E também ela trouxe, na sua experiência, a prática da energia de luz, né, com imposição de mãos.
ela se autodenomina uma autodidata na ecologia, né? E ela também é uma pessoa muito engajada com os movimentos socioambientais para a proteção da integridade da Amazônia, especialmente naquilo que dialoga com o petróleo na Amazônia. Então, é uma pessoa que tem uma experiência de ecologia profunda, né, Márcia? E eu gostaria, querida, que você começasse nos falando como é essa experiência sua de ecologia, integrando o turismo, integrando esses lugares que você leva as pessoas para conhecer esse espaço da América Latina, né, nesse momento planetário. Então, eu comecei como guia de turismo, viajando pelo país. Aqui no país temos 4 regiões. Uma região junto ao Oceano Pacífico, que é a costa. Logo temos os Andes, que tem muita... temos a montanha mais alta do planeta, o Chimborazo, que está a 6.310 metros, mas imediatamente poderiam pensar que há outras montanhas mais altas comparado desde o nível do mar. Mas como o planeta é maior na parte do centro do Equador, então aí o Chimborazo fica mais alto que qualquer outra montanha. E logo a terceira região, que é a Amazônia, que compartilhamos entre 8 países da América do Sul. Equador tem somente 2%, mas provavelmente a mais alta biodiversidade da Amazônia toda. Por quê? Porque a Amazônia começa sobre as montanhas, sobre os Andes, e daí vai descendo até a altura de 250 metros. Mas cada nicho ecológico tem uma diversidade diferente de plantas, de animais, e também, por essa grande diferença de alturas, no país temos, nesse momento, 14 línguas, 13 línguas indígenas, mas o espanhol que foi introduzido. Quer dizer que todos nossos indígenas são, pelo menos, bilíngues. Sim, que coisa linda, né? E uma das coisas que me chama muita atenção no povo do Equador é justamente essa relação forte, né, que está, vamos dizer, na raiz dos saberes dos povos originários. Tanto é que a Constituição do Equador tem a figura de Pachamama, né, los derechos de la naturaleza, como uma figura um sujeito de direitos constitucionais. Então, eu imagino que isso deve ter um significado forte dentro da cultura equatoriana. Você poderia compartilhar com a gente como é que isso acontece como prática, como vida do povo equatoriano, Márcia? Com certeza. Como já falei, temos muitos povos indígenas, então é interessante compartilhar que no ano 1992, quando a Europa estava feliz do descobrimento da América, aqui nossos povos celebraram a permanência das culturas, mesmo com culturas fortes, muito mais fortes, porque até agora tudo está em espanhol, a televisão, os jornais, os livros, tudo está em espanhol. Mesmo assim, o qual é a permanência da língua, permanência das costumes, permanência do conhecimento da terra, permanência desse contato do ser humano com o cosmos,
porque quando os conquistadores vieram, nossos povos já eram cosmológicos, já eram holísticos. Para eles, tudo era sagrado. Mas a cultura invasora obrigou eles a renunciar a muitas coisas, mas tanto assim que foram seres humanos muito, muito inteligentes, que, por exemplo, nesse momento eu lembro, nas igrejas, agora, no século XXI, que enquanto as igrejas começaram a renovar as coisas, encontraram dentro dos santos católicos os ídolos escondidos, os ídolos deles, e eles iam às igrejas para rezar eles. Mas os católicos nunca souberam isso. Que coisa forte. Isso é muito forte, Márcia. E você sabe que aqui no Brasil, agora, né, nós tivemos 7 de setembro, esse ano, e nesse ano, o 7 de setembro, surgiu com vozes muito diferentes aqui no Brasil, do resgate de saberes nossos que já aconteciam, mas não estavam divulgados pela mídia. Então, por exemplo, aqui na Bahia, a data de independência do Brasil é celebrada em julho, em algumas cidades da Bahia, porque, de fato, essa independência de Portugal foi um processo que aconteceu e envolveu toda a sociedade brasileira da época num movimento de identidade, de resgate da sua identidade. Porque aqui no Brasil também nós tínhamos inúmeras etnias, inúmeros povos originários, com seus saberes, com as suas cosmologias, com as suas visões de mundo. E assim como os espanhóis fizeram a invasão na parte pacífica, né, do Oceano Pacífico da América Latina, e Portugal pegou a parte do Oceano Atlântico. Então, assim, eu vejo que esse é um movimento, realmente nós, como América, como a Bia Yala, é importante pontuar que a Bia Yala era o nome que os povos originários davam à América Latina, né, e que significa a terra do florescimento. Então, quando houve essa invasão europeia, né, trazendo toda a dor da Inquisição, toda a dor de um racionalismo, houve um choque. E como esse choque, quem estava na terra não teve respeitada sua cultura, sua história, então houve um apagamento, vamos dizer assim. Então, essa celebração da permanência que você fala é uma emergência que está acontecendo nas Américas. As Américas estão resgatando a sua identidade, né? Mas não para excluir o que chegou de novo, mas para construir uma grande síntese. É assim que eu estou percebendo esse movimento, né, que traz a dor, que não é só dos povos indígenas, mas também dos povos de África, né? Todos os saberes dos povos africanos que vieram ao Brasil no tempo da escravidão. Então, agora sim está havendo o resgate dessas culturas, né? Na emergência de uma grande síntese. Então, quando eu te escuto, eu vejo que isso é uma coisa que está acontecendo mesmo na América. E, Márcia, diga para nós, assim, fale para a gente sobre esse saber, né, de todas essas culturas que você estava compartilhando conosco, essa riqueza. Isso. Bom, por exemplo, vamos ver na medicina. A medicina tem tido muita força ocidental, mas aqui mesmo assim, nossos povos, eu mesma, a minha família, ficamos usando as ervas e sabemos para que são as ervas, quando tomar as ervas, por que tomar elas, por exemplo.
As línguas, as línguas. As escolas estão em espanhol e mesmo assim os indígenas ficam falando as línguas deles. Eu conheço um pouco do Quichua, porque é bem difícil. É muito complicado, mas mesmo assim respeitamos essa diversidade. Por exemplo, no conhecimento da terra, a terra mesma, eles pegam a terra e sabem o que materiais tem, para que vai servir, se eles querem fazer alguma coisa, o que está faltando, o que tem que ser feito. Há 2 semanas, mais ou menos, eu tinha que cortar uma árvore, porque havia essa necessidade. Então, eu falei para um indígena, e ele falou, mas se você mudar a árvore daí, tem que olhar como o que ele está orientado de nascimento para colocar a mesma orientação em qualquer outro lugar. Isso é sabedoria. E eu fiquei assim, ah, meu Deus. Já? Sim. O jeito da vestimenta, cada povo tem a própria vestimenta, eles mesmos fazem, eles mesmos tecem, eles mesmos preparam tudo, o tear, tudo é feito por eles mesmos, com o conhecimento deles. Tá? Enquanto que no Ocidente mantemos as modas e jogamos fora a roupa porque já não está na moda, não porque já não serve. Sim. Mas eles não, eles estão utilizando o que serve. Eles não jogam fora. Eles não fazem lixo para o planeta. Com esse conhecimento que está sendo resgatado agora do bien vivir, do bem viver, não é? Isso. Que é um saber que vem dos povos originários e que justamente são saberes que precisam ser resgatados nesse momento, porque nós estamos vivendo uma situação de opressão sobre a natureza, com essa sociedade de consumo, né, que a gente acaba gerando muitos resíduos, acaba gerando muito lixo, acaba gerando impactos sobre outros ecossistemas, como os oceanos que estão cheios de plástico, como as florestas que estão sendo devastadas, né, para esse consumo, essa madeira, enfim. Então, assim, o resgate dos saberes desses povos, nesse momento, é muito importante para a reconstrução, para esse momento de regeneração. Nós estamos vivendo um momento em que há uma necessidade da gente se abrir para uma cultura regenerativa. Você me trouxe aí toda uma maneira de lidar com a natureza. Como que vocês se organizam nas cidades? Agora é uma curiosidade. A 2.800 metros, né? Como que é que vocês lidam assim com a parte das águas, com toda, porque eu sei que tem todo um histórico de muita reverência às águas, né, do povo do Equador. Você poderia comentar, por favor? Exatamente. Bom, sobre as águas, eu gostaria de compartilhar que nesse momento estou participando de um pequeno grupo para salvar os rios de Quito. Quando você está olhando a cidade, você fala, de que rios? Porque a cidade vai para cima, avenidas, as ruas, tudo vai para cima sobre a montanha. Mas uma amiga, ela sonhou que ela tinha que salvar os rios. E ela começou fazendo fotografia dos rios. E agora
o rescate é em Quito, por exemplo. Quito está construído sobre 68 quebradas. Não sei se essa palavra usam vocês, a quebrada, onde a montanha tem um corte e lá embaixo passa um rio. Sim. Não lembro se é quebrada. Falésias. 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 Obrigada. Isso. Então, Quito está construído sobre 68 falências. E agora que encontramos nos registros da história que os espanhóis introduziram a ordem de secar as falências que vinham de cima. Então, agora, estamos provando se dá para fazer uma abertura junto às ruas para liberar a água que está estancada. Ah, sim. Isso, Então, por exemplo. eles... Agora, a água nas alturas é melhor que nos lugares baixos, porque como as montanhas são muito altas, temos neve perpétua. Essa neve vai criando os rios que vão descendo pelas cidades, os povos, até os oceanos. Então, tendo água em todo lugar, também temos hortas, e agora há muito movimento sobre terem as hortas orgânicas. Como temos as 4 regiões, então, e o país é pequeno, então, o que se produz nas alturas vai para baixo, e o que produzem lá embaixo vai para riba, vai para cima. Sim. Então, o que está nas alturas, os cereais, as legumes, o que está nos lugares baixos, o arroz e as frutas em geral. Sim. Eu tenho muita vontade de conhecer o Equador. E eu tenho que ir. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta, Márcia, sobre o seu trabalho, sobre ecologia espiritual na prática. O que significa ecologia espiritual na prática? Bom, quando eu comecei a guiar, visitando, porque sou guia nacional, então comecei a visitar todos os lugares, e aí comecei a olhar os problemas ecológicos, e em conclusão, eu achei que muito do dano que se faz à terra e à natureza é por essa falta de os povos daqui finalmente, pelo menos de fala, esqueceram essa sacralidade da natureza. Então, eu acho que se você não tem essa conexão com o cosmos, com os astros, com o céu, com a água, o ar, se você não tem essa conexão, então você não se importa do que acontece lá. Mas quando você reconhece o espírito das plantas, o espírito dos animais, aí também reconhece o espírito dos seres humanos que estamos compartilhando. Nós somos, não é verdade que Deus falou, aqui tem a terra, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Não é assim, não. Então, reconhecer esse respeito para começar com práticas novas de respeito à natureza, a todos os seres viventes. Essa é a ideia, não? Sim, Márcia, que lindo, porque, de fato, esse é o momento em que nós estamos revelando para nós mesmos essa sacralidade que nos foi subtraída por um excesso de racionalismo, não é? Isso. E, na verdade, essa visão do sagrado presente
nas águas, na terra, no fogo, nas estrelas. Esse é um saber dos povos originários, e esse saber, nesse momento, ele é uma enzima, uma nutrição, uma centelha catalisadora para a gente ressignificar a nossa presença na Terra. Então, eu acho muito importante isso que você está trazendo, essa ecologia espiritual, né? Na verdade, é esse encontro mesmo entre os saberes, né? Entre as diferentes formas de perceber, porque a gente pode perceber pela mente, pode perceber pelo coração, pode perceber espiritualmente pela nossa intuição e pela experiência do corpo, né? Então, é esse quaterno que nós somos, corpo, mente, coração, espírito, que, na verdade, é essa grande ecologia espiritual que a gente precisa resgatar nesse momento. Fico muito feliz de te ouvir falar nisso. E eu gostaria, ai meu Deus, nosso tempo já está correndo, mas eu gostaria de que você falasse assim, rapidamente sobre o seu trabalho com energia de luz. Do que se trata? É uma prática que eu aprendi de um casal alemão no ano 94, e o que mais gostei quando eu aprendi é que a energia cósmica está para todos, e então não vinculamos o dinheiro com isso, porque não podemos cobrar por uma coisa que não pertence a nós. Então, eu ensino, dou as iniciações às pessoas que querem aprender. A primeira coisa que aprendem é um tratamento sobre eles mesmos e como dar para outras pessoas. E depois vem outros passos, mas esse é o inicial. E, sim, é assim. Quer dizer que você promove o despertar de uma autocura, de uma capacidade da pessoa fazer conexão com a sua própria fonte de cura. Que coisa linda, Márcia. Parabéns por esse trabalho maravilhoso. E nós precisamos dessa cura no planeta todo, em nós mesmos e no planeta todo. Eu queria aproveitar e te dar os parabéns pelo seu português perfeito. É um portunhol perfeito. Muito querida, obrigada. Não esqueci. Que bom, que bom. Espero poder revê-la brevemente. Quero agradecer muito você ter estado com a gente aqui. Quero agradecer a você, telespectador, por estar conosco. E, Márcia, Brasil e Equador juntos, por essa reconstrução de Abya Yala, a nossa terra do florescimento. Todos temos que saber as duas línguas para serem mais perto. Sim. Isso. Então, a todos vocês, gratidão profunda e até o nosso próximo encontro. Até lá. Muito obrigada de coração. Até lá.